E aí galera, tudo certo? Aqui é a Prof. Vika. E não, isso não é um erro de gravação. O fato de vocês estarem escutando apenas a minha voz foi friamente calculado. Deixa eu explicar. Com os pés fixos na Terra, vamos abastecer nossos foguetes imaginários e decolar a mente rumo ao espaço sideral. Gostaria que fechassem os olhos junto comigo e imaginassem o universo. Todo o cosmos que comentamos no início da aula. Todo jogo de cores e luzes que vier à sua imaginação. Todas as galáxias, corpos celestes, sistemas, estrelas, asteroides, meteoros, planetas e satélites. Tudo que vier ao pensamento. E não vale dormir, hein? Agora, eu quero que foquem na nossa galáxia, a Via Láctea, onde encontramos nosso sistema solar. Aquele velho e conhecido sistema onde o Sol fica no centro e os planetas orbitando ao redor. Cada planeta com suas características e satélites naturais. Agora, eu quero que pensem no sistema que a gente viu na aula, a maquete do Sol, Terra e Lua. Pensaram? Podem abrir os olhos então. É com esse sistema, feito em casa e longe de qualquer escala real, que a gente pode entender alguns fenômenos naturais e alguns fenômenos locais. Lembram que eu falei sobre gravidade? Gravidade é a força de atração entre dois corpos. A força gravitacional atua em tudo que tem massa, como a gente já havia mencionado, independente do tamanho ou do peso dos corpos. Ela funciona desde uma maçã sendo atraída pela Terra, até mesmo pela Lua sendo atraída pela Terra na sua órbita. A regra é clara, quanto maior a massa do corpo, maior é a sua atração. E quanto maior for a distância entre os corpos, menor é a atração da força gravitacional. Pensando nesse sistema que a gente tem aqui, é claro que o Sol possui uma força de atração maior que a Terra possui perante o Sol, né? Porque a massa do Sol, ela é muito maior, né? A esfera do Sol é 1 milhão de vezes maior do que a esfera da Terra. Então, a força dela é muito maior. O mesmo acontece com a Lua, né? A Terra tem maior força de atração que a Lua tem, que a Lua exerce sobre a Terra. Porém, a Lua também exerce força de atração pela Lua, né? E isso acontece, a partir disso a gente consegue observar os fenômenos das marés, né? Onde a Lua atrai os líquidos da Terra, né? Porque os líquidos eles são mais maleáveis quanto ao todo da Terra. Então, o quanto a Terra atrai a Lua atrai a Terra, mesmo que em intensidades diferentes. Outra coisa que a gente pode observar nesse sistema são as fases da Lua, né? A Lua é o único satélite natural que a gente tem. Em outros planetas a gente consegue observar outras luas, né? Mas no nosso planeta a gente só tem um. E a gente consegue em um mês observar 4 fases da Lua, né? A primeira fase que eu quero mostrar para vocês é a fase da Lua Nova, onde o Sol se encontra do lado oposto do observador e, consequentemente, a face da Lua, a gente não enxerga, né? Porque a luz, ela tá focada nessa face aqui. E a face do observador, que é onde a gente está na Terra, a gente não consegue observar. Passando uma semana dessa fase, a gente consegue observar o quarto crescente, né? Passou uma semana, a gente observa o quarto crescente. Aqui a gente observa apenas meia face da Lua iluminada pelo Sol. Passando mais uma semana, a gente consegue observar a Lua cheia, né? E por que Lua cheia? Porque os raios de Sol incidem diretamente em toda a face da Lua e a gente, como observador da Terra, consegue observar 100% da face iluminada pelo Sol, né? Então a gente consegue observar ela cheia. Com o passar dos dias, né, a gente vai diminuindo a incidência de Sol e vai iluminando apenas uma face dela, conhecida como o quarto minguante. Depois de uma semana, ela volta
acontecer a lua nova, ou seja, o ponto de observação dela está do outro lado da face. Outra coisa que a gente consegue observar também com esse sistema são as estações do ano, né? As estações do ano, elas se caracterizam por dois movimentos principais. O primeiro é o de translação da Terra, ou seja, o movimento elíptico que a Terra faz ao redor do Sol, e esse movimento elíptico, né, juntamente com a inclinação do eixo de rotação da Terra. A Terra tem uma rotação no eixo e uma inclinação específica, né? Sem ela a gente não poderia ter vida na Terra, porque a distância da Terra do Sol e a inclinação dela é o que dá a origem à vida na Terra, né? É o que a gente consegue ter. Um dos fenômenos que a gente consegue observar a partir disso são os fenômenos das estações do ano. A gente já consegue observar que o Sol se nasce e se põe em lugares diferentes ao longo do ano, né? Esse fenômeno tem a ver com os solstícios e os equinócios. Os equinócios significam noites iguais. Eles representam que o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas. E conforme o tempo vai passando, o dia vai aumentando e a noite vai diminuindo, né? Quando a gente chega no solstício de verão, que é em dezembro, a gente consegue observar o dia maior que a noite, né? E daí, conforme o tempo vai passando, os dias vão aumentando e as noites vão diminuindo, até chegar no equilíbrio, que seria o equinócio de março, né? Que é o outono. Nesse meio tempo vai aumentando os dias e chega no solstício de inverno, que temos a noite maior. Depois, equinócio de primavera, que foi o que aconteceu mês passado, que é dia e noite iguais. A partir desses fenômenos, a gente, explicados a partir da movimentação do planeta Terra ao redor do céu, a gente consegue perceber que, de fato, a gente precisa sair de órbita para entender os fenômenos locais que acontecem ao nosso redor, né?